Olá, com esperança. Manhã quente, ó, já tô no segundo vídeo que eu tô gravando hoje. Tô me levantando nesses dias com uma pergunta. O que nós vamos fazer pro coronavírus? O que eu vou fazer? Sim, todos nós podemos ajudar nesse momento de dificuldade. Todos nós podemos dar uma contribuição. E eu tô aqui fazendo um vídeo falando sobre a nossa economia. A minha esposa, ela é MEI, ela é uma pequena empresária. Eu, em 2018, fiz um TCC, um estudo, uma tese, chama Projeto Ajudador, voltado para os MEIs, para os pequenos empresários. Então eu sei qual é o drama do pequeno empresário. O pequeno empresário, as dificuldades que o pequeno empresário enfrenta. O pequeno empresário, às vezes, ele não tem capital de giro, ele está lutando todos os dias, vencendo um leão para sobreviver. E com certeza são dias difíceis para o pequeno, para o médio, para o grande, para todos. A economia não está tendo um tempo difícil. Mas a gente está numa grande polêmica. Fecha, não fecha. Se fechar, vai quebrar tudo. Se temos que abrir. Eu não estou aqui falando o que está certo, o que está errado. São dias de sabedoria, são dias de sermos cirúrgicos. Que os nossos governantes venham ter sabedoria. Para quê? Para a gente enfrentar o menor reflexo possível na nossa economia. Não podemos negar as situações. Vamos ter reflexos econômicos. Por quê? Porque é uma crise mundial. É uma crise que está afetando a economia do mundo todo. Ontem eu já falei um pouco disso na outra transmissão que eu fiz, no outro vídeo de ontem falando sobre economia. Eu estava assistindo uma aula como ouvinte de vários missionários que estão no exterior, falando como que está nos seus países. Os países da Ásia, eles estão dando um decreto lá que eles fazem decreto de guerra, eles estão baixando, fronteiras fechadas. Então, isso tem um reflexo econômico. Nós vamos ter, sim, um reflexo econômico. Eu estava vendo uma reportagem hoje tem um índice nos Estados Unidos, quantos dias o caixa de uma empresa suporta, cada segmento do mercado suporta ficar fechado, 15, 16, 20, 30 dias, a empresa fechada, o seu capital de giro, o seu caixa consegue bancar ali os seus custos. Sim, vamos ter reflexos, vamos ter prejuízos. Mas o que eu estou aqui falando para nós? Que a gente tem que olhar que isso não é uma crise, a gente olhar somente para o pequeno, para uma visão micro, nós temos que olhar para uma visão macro. O mundo está entrando nessa recessão, numa crise econômica. O consumo diminui. E eu estou falando muito esses dias de uma bolha. As empresas, as multinacionais, nós temos que toda hora aumentar o consumo. E agora o mundo entra em crise. Nós temos que reduzir o consumo. Então, é uma crise que vai muito além e muito maior do que nós podemos imaginar. O mercado financeiro, as pessoas que mexem com investimentos, são quedas, pessoas que já estão tendo altos prejuízos. E em dias de crise, em dias de dificuldade, que eles às vezes batem a nossa porta, eles fogem ao nosso controle, ninguém, eu acho que esperava um momento de, economicamente, um cenário mundial sofrendo aí impactos. Eu acredito que todo mundo vinha aí até com otimismo, principalmente o Brasil, eu já falei disso, um otimismo da mudança de governo, que as coisas iam melhorar, ia crescer. O mundo, eu acho que não estava olhando uma perspectiva de uma crise, de uma retração econômica. É exatamente isso. O mundo entra, nós vamos ter uma retração, nós vamos ter uma diminuição do consumo. Indiferente, isso vai acontecer. Uma diminuição do consumo no mundo todo. E a diminuição de renda. E aí que tá, por que as pessoas estão um histerismo tão grande? Porque o que acontece?
quando diminui o consumo, quando o mercado está em insegurança, quando o mercado está em queda, quando o mercado está em perdas, quando o ritmo da economia diminui e há desemprego. Eu estou vendo muitas pessoas, por quê? Porque nós vamos ter que abaixar, nós vamos ter que diminuir nosso estilo de vida. Do maior ao menor, nós vamos sentir reflexos econômicos. E o que isso gera? Gera dinheiro no nosso bolso. Aí o estilo de vida, o nível, como a gente estava acostumado a viver, nós vamos ter que reduzir. Então tem tantas pessoas hoje gritando tanto, fazendo tanto alarde, porque nós vamos ter que diminuir. E eu quero, nesse vídeo, trazer isso. Então, essa crise nós vamos ter uma desaceleração na economia, nós vamos ter uma redução no consumo. Eu creio nisso, nós estávamos vivendo uma bolha econômica, sempre o consumo tem que estar aumentando, sempre tem que estar aumentando, e isso, para mim, a maior denúncia desses dias é isso, que pessoas vão ter que diminuir o seu consumo, vão ter que diminuir seu padrão de vida, e elas estão bravas, com certeza, eu não tiro a razão, eu também, eu vou ter reflexos aqui em casa, eu não gostaria de ter que reduzir. Mas isso denuncia e vai mais além do que está sendo falado hoje. Não a gente olhar numa microeconomia, olhar para um estado, para uma nação, mas é uma macro, é um olhar do mundo, é a economia mundial tendo reflexos. Mas eu acredito que toda crise, ela no final, ela sim tem prejuízos. Nós não queríamos estar passando, exatamente, eu não estou aqui gostando desse momento, eu estou triste, angustiado com esse momento, mas eu tenho esperança que no final de uma crise vai vir coisas boas, vai vir eu tenho falado assim sobre a área profissional, nós vamos ter mudanças, nós vamos ter inovações. Nesse momento de crise, os negócios, o pequeno empreendedor, o grande, é hora da gente buscar inovações, buscar saídas, e é isso que eu digo, a gente não parar, a gente não deixar essa crise nos paralisar. Nós vamos ter redução de consumo, nós vamos ter dificuldade, as empresas, como eu falei, assim, nós vamos se reposicionar, nós vamos nos reorganizar, nós vamos acertar dívidas, boletos que ficarem para trás, é isso que eu falo, vamos avançar nessa crise, buscando alternativas, saídas, que os governos tenham sabedoria de saber administrar financeiramente essa crise. Eu estou orando muito por isso, acredito que muitas pessoas estão orando, não somente eu, para que venha sabedoria dos nossos governantes nesse momento de dificuldade e que nós vamos nos reposicionar, que nós vamos enfrentar, que nós vamos saídas, inovações, meios para vencer esse momento. Esse não é o momento de falar assim, tudo vai se acabar. Não, nós vamos vencer, nós vamos inovar, nós vamos se renovar, nós vamos... momentos da gente buscar alternativas e não a gente ficar prostrado, chorando por uma crise, por um momento de dificuldade. Uma crise, eu estou não só olhando para um olhar de saúde, um olhar de vida, se eu tenho um valor, que vidas valem mais do que coisas, mas eu olhando na economia, para a gente avançar, para a gente vencer essa dificuldade. Que Deus abençoe, que você, sim, pode ser um canal para esses dias. O que nós vamos fazer nesses dias? Você sim, pode ser um canal para a gente vencer e enfrentar esse momento. Dê resposta para esses dias, se reposicione, se alinhe com esse momento. Para quê? Para vencer. Esse momento não vai nos parar e eu falo para você, esse momento não vai parar. Ele não vai parar seu negócio, ele não vai parar com você como profissional, ele vai te reposicionar e vai trazer sim, depois um momento, enfrentamos um momento de crise, de dificuldade. Tá aí, mas eu não estou negando isso, mas isso depois vai trazer um tempo bom para sua vida. Isso com certeza vai depois trazer boas coisas, vai vir um tempo bom na hora que a gente passar por tudo isso, na hora que a gente vencer. Deus abençoe grandemente a vida de cada um.